Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje vamos aprender o conceito de simetria. Na aula de hoje vamos estudar o último tópico do capítulo 5, ok? Então a gente vai abordar o conceito de figuras simétricas e assimétricas. Acompanhando aqui a imagem, vamos imaginar uma situação hipotética em que eu quero construir uma boneca de papel. Então, vamos seguir o passo a passo. Primeiramente, a gente dobra a folha de papel ao meio. Em seguida, desenhamos rente à dobra do papel uma metade da boneca. E aí, com a tesoura, recortamos o desenho. E aí, por fim, o que a gente tem? A boneca pronta. Vocês já fizeram isso alguma vez na vida? É bem interessante. E o que isso tem a ver, professora, com o conceito de simetria? Vamos ver? Olha, note que ao dobrarmos a boneca sobre a marca da dobra, as partes coincidem. A reta que passa por uma marca é chamada eixo de simetria, que neste caso indicamos por E. Então, olha, a gente traça uma reta exatamente ao meio da boneca e aí a gente chama nessa reta de eixo de simetria, tá? Vamos ver outros exemplos de figuras simétricas? Por exemplo, a borboleta. Se eu traçar um eixo de simetria bem no meio dela, eu não tenho uma parte igual à outra? Ou então essa bandeira do estado do Mato Grosso. Se eu traçar novamente um eixo de simetria bem no meio, eu tenho partes que se coincidem, ou seja, partes exatamente iguais. Mas existem, é claro, figuras que não têm eixo de simetria. Olha o exemplo da nossa mão. Traçando uma reta bem no meio, a gente não tem dedos iguais dos dois lados, né? O dedão, por exemplo, foge do padrão, né? Olha o exemplo de um sapato, também bem diferente. Ou então um bule de chá. Com isso, o que a gente pode concluir? Que uma figura que tem eixo de simetria é chamada simétrica e caso ela não tenha eixo de simetria, é chamada assimétrica. E olha um detalhe importante, gente. Nem sempre uma figura vai ter apenas um eixo de simetria. Observem aqui a atenção. Olha, existem figuras que têm mais de um eixo de simetria. No trevo de 4 folhas, por exemplo, ao lado, estão indicados 4 eixos de simetria, ou seja, eu posso traçar outros eixos e ao dobrar, ao colidir, as duas partes, a gente vê que elas são idênticas. Então, a gente pode chamar de simétrica com base em outros eixos de simetria, tá bom? E agora, nós vamos ver um caso de simetria entre duas figuras. Por favor, acompanhe o texto. Diz assim, duas figuras podem ser simétricas em relação a um eixo. Nesse caso, dizemos que elas são simétricas por reflexão, ou seja, uma figura representa a imagem refletida da outra. Vamos imaginar como que a gente pode identificar se existe um eixo de simetria por reflexão? Diz assim, olha, imagine que a professora de Gustavo entregou 2 folhas com figuras separadas por um eixo e pediu aos alunos que verificassem se elas eram simétricas em relação ao eixo. Então, o que Gustavo fez? Para verificar, ele dobrou essas folhas sobre o eixo e observou se as imagens coincidiam ou não. Tá vendo como mostra aqui na imagem? Ele pegou, dobrou a folha no eixo de simetria e, tendo em vista que as figuras coincidiam, ou seja, elas são simétricas em relação ao eixo. Neste caso, ele recebe o nome de eixo de simetria. Agora, olha o outro exemplo aqui embaixo. Ao dobrar a segunda folha, Gustavo notou que as figuras não se sobrepunham, ou seja, elas não eram simétricas em relação ao eixo, tá? Então, tá aí o conceito de simetria por reflexão. Por hoje é só, pessoal. Agora vamos praticar o que aprendemos na aula de hoje? Por gentileza, realizem as atividades da apostila, que se iniciam lá na página 153 e vão até a página 156. São 6 atividades ao todo, tá? Por gentileza, também não esqueçam de me enviar essas atividades lá no WhatsApp, no privado, para eu fazer a correção, tá? E um detalhezinho importante.
Quem me entregar essas atividades com regularidade, né, as atividades propostas semanalmente, vai ganhar um pontinho extra, como se fosse um ponto de trabalho, tá? Para ajudar na média no final do bimestre. Então, não acumulem dúvidas, não esqueçam de estar sempre me procurando para me consultar. Só assim eu vou saber se vocês estão conseguindo entender a matéria, se estão tendo um bom desenvolvimento. Tá ok? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!